Boa noite, pessoal. Hoje é a nossa segunda aula de UTI e falaremos um pouquinho mais sobre algumas sequelas e sinais de gravidade no paciente internado. Então, é comum que a gente encontre no ambiente de UTI pacientes críticos, graves e que necessitam de cuidados intensivos. Foi o que a gente viu na primeira aula e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre algumas patologias e alguns sinais de gravidade que fazem com que a equipe fique mais atenta e vigilante na questão de evitar danos maiores ao paciente. Então, uma das sequelas que o paciente, ele normalmente é admitido na UTI, são as sequelas do AVC. O acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, ele é responsável por grande limitação da população idosa interna no ambiente de UTI. Normalmente, esses pacientes são admitidos em clínicas, onde a partir de aí eles são transferidos para o ambiente de UTI, para o leito de UTI, na tentativa de reverter essas sequelas. Então, o paciente com AVC, ele tem sequelas na fala, ou seja, quando ele não consegue falar, ele fala com muita dificuldade ou se comunica com muita dificuldade. E uma das sequelas na fala é a, a afasia. Quando o paciente se comunica de forma inapropriada, sons inaudíveis, o paciente fala, você não compreende o que ele está falando. Então, uma das deficiências é essa. Também no sorriso. Uma das características do paciente com AVC é que ele tem um lado paralisado, que a gente chama de hemiplegia. Um lado do corpo, seja o hemisfério direito ou o esquerdo do corpo, fica paralisado. E com isso, o paciente, você observa uma alteração na boca e nos lábios do paciente, onde ele fica paralisado, meio que sorrindo, mas só que não é um sorriso voluntário, não é porque ele queira, é porque faz parte da sequela. Ele fica com o lado da boca torto, paralisado, e ele tem essa sequela também que vai impedir ele na questão da comunicação. Ele tem sequelas na força muscular, como já falei, um lado paralisado, ele não tem equilíbrio e perde a força muscular. Na alimentação, então é um paciente que vai requerer esses nossos cuidados intensivos por ele, na questão de alimentá-lo também. Normalmente, pacientes com sequelas graves do AVC são alimentados por meio de gavagem, por meio de sonda, e isso vai torná-lo completamente dependente da equipe. E também sequelas na motilidade e deambulação. Dependendo da gravidade do AVC, é um paciente que nem consegue sair do leito. Ele fica ali paralisado, completamente dependente dos cuidados básicos. Não consegue andar, muito menos mobilizar-se no leito, não senta. Então, tem todo aquele processo de cuidados intensivos com ele. E também é um paciente que no autocuidado ele não consegue cuidar de si próprio, tanto que ele está em um ambiente de UTI que é para receber os cuidados intensivos, porque ele não consegue por conta própria cuidar dele e muito menos os familiares em casa conseguirão executar essa tarefa. E quais são então as condutas de enfermagem diante do paciente internado com sequelas do AVC? Primeiramente, vigilância e proteção no leito. Proteção e estar vigilante com esse paciente para que ele não venha apresentar complicações e graus de severidade e sequelas maiores. Auxiliar na alimentação, como já falei da alimentação, normalmente é por gavagem, em sonda, onde a gente administra essa dieta por meio de uma seringa. É uma dieta líquida ou semi-pastosa, ou muitas vezes essa alimentação ela é administrada por via parenteral, ou seja, é uma dieta própria para ser infundida no soro ou na via intravenosa. Cuidados com o banho e a higiene. Então, um paciente sequelado de AVC não é recomendado que se fique tirando ele do leito para levar para um banho de aspersão, por exemplo, um banho de chuveiro. Não, o banho desse paciente tem que ser executado no leito, conforme as técnicas que a gente aprende em fundamentos
de banho no leito para o conforto e a higienização do paciente. Exercícios e coordenação do cuidado com o fisioterapeuta. Então, quando se fala em ambiente de UTI, o fisioterapeuta ele é um dos profissionais mais presentes também, porque ele vai executar ali procedimentos de reabilitação, alongamentos que vão estimular a volta voluntária dos movimentos espontâneos do paciente. E nós auxiliamos o fisioterapeuta nesse processo. E, por último, estimular a fala através de comunicação terapêutica. Veja só, é um paciente que muitas vezes não consegue falar, mas você tem essa obrigação de estar sempre se comunicando com ele, falando, porque por mais que ele não consiga é, comunicar-se, mas ele vai ouvir. E ao ouvir, ele vai recobrando a consciência, ele vai tendo alguma interação possível ali com a equipe e com isso vai estimulando aos poucos a fala. Agora, falar um pouquinho sobre as sequelas do paciente com diabetes mellitus. O diabetes é uma das principais causas de internação, tanto em clínica como no ambiente de UTI. E existem algumas complicações, ou seja, o paciente não seguiu a dieta rigorosa em casa, não fez todos aqueles cuidados que a atenção básica recomendou e de repente foi internado com uma dessas sequelas que eu vou falar aqui para vocês. E isso vai requerer também cuidados de enfermagem. Então, nas sequelas agudas, nós temos a hiperglicemia. É quando essa glicose do paciente está muito alta, o parâmetro é 250. Então, um quadro de 250 miligramas decilitros da glicose ou acima de 250, o paciente já é considerado como hiperglicêmico. É uma das complicações do diabetes. Outra complicação é cetoacidose diabética. Isso aqui é mais comum, a cetoacidose diabética, nos pacientes que têm diabetes tipo 1, ou seja, crianças e adolescentes, que eles têm uma deficiência muito grande da produção de insulina, e com isso, eles poderão desenvolver essa cetoacidose. É quando há ali uma acidose no sangue do paciente diabético. Houve uma hiperglicemia, um acúmulo muito grande de insulina no sangue, e o paciente ele ficou com essa cetoacidose, ficou com essa acidez sanguínea. Isso também é uma sequela que pode levar muitos jovens e adolescentes que têm diabetes ao coma e por isso serão admitidos no leito de UTI. E nós temos também como complicações a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, que é parecido com o que acontece no paciente com diabetes tipo 1, mas sendo no diabetes tipo 2, ou seja, o paciente adulto, já diabético, ele poderá, dependendo desse grau de hiperglicemia muito forte, ele poderá ter um coma diabético, que a gente chama de síndrome hiperosmolar. É quando o paciente entra em coma por causa de uma glicemia muito descompensada. E também nós temos como complicações e sequelas a hipoglicemia, que todo mundo sabe que a hipoglicemia são os níveis de glicose baixos no sangue, ou seja, com valores abaixo de 60, 50 e abaixo disso, de miligramas de decilitros de glicose. Então, a hipoglicemia é uma das principais complicações também, porque ela é muito agressiva ao paciente diabético. Se não houver ali um socorro rápido para elevar essa glicemia do paciente, então ele poderá vir a óbito em decorrência dessas complicações. E nas complicações crônicas do diabetes, nós temos doenças macrovasculares, como por exemplo, o paciente diabético, ele poderá desenvolver muito angina, infarto, por conta de comprometimentos ali nos vasos sanguíneos do coração. Então, como consequência, ele poderá ter um infarto, uma angina, que a angina é uma lesão que antecede o infarto, é um pré-infarto, uma dor muito forte, uma dor precordial no paciente nessa região do coração e que o levará a um possível quadro de infarto. Tudo isso devido a uma complicação diabética. E nós temos também nas complicações crônicas doenças microvasculares e neuropáticas, como por exemplo, retinopatia, é quando o paciente ele tem comprometimento dos vasos sanguíneos ali que irrigam
o globo ocular, então ele poderá ficar cego. Nós temos nefropatia, é quando o paciente tem comprometimento ali da função renal, então ele vai ter uma doença renal crônica por causa do diabetes. Nós temos as neuropatias diabéticas, é quando são comprometidos os nervos periféricos do paciente. Então, ali ele vai ter complicações a nível de membros inferiores e superiores. Ele poderá ter úlceras, amputação de pés, que o pé diabético também é uma das complicações, né? Através de uma úlcera ali, que poderá fazer o paciente perder um membro e ficar amputado. E nós temos também a questão de diabetes e depressão, que é muito comum o paciente que é internado com algumas sequelas do diabetes desenvolver depressão, por conta que ele está ali num ambiente estranho, num ambiente atípico, não é fora do convívio familiar dele, e isso faz com que ele desenvolva depressão também, o que vai necessitar de assistência psicológica. E diabetes e outras doenças, como por exemplo, diabetes está muito atrelada à hipertensão, que andam muito próximas uma com a outra. Então, uma das complicações do diabetes é a hipertensão e vice-versa. E quais são as condutas de enfermagem frente ao paciente com sequelas do diabetes na UTI? Monitorar periodicamente a glicemia capilar. Então, normalmente se tem uma rotina no ambiente de UTI, que de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas, a equipe de enfermagem está ali monitorando essa glicemia, para ir vendo os parâmetros, se está alterado, se está acima ou abaixo do valor padrão, para poder já ter ali uma conduta. Administrar cristalóides. O que são os cristalóides? São soros. Soro fisiológico. No caso do paciente via ter também alterações na pressão. O Ringer para alterações na pressão. E o soro fisiológico quando o paciente está estável, ou seja, quando a glicose ou a pressão encontra-se com valores normais. Na questão de o paciente ter hipoglicemia, deverá ser administrado nele um soro glicosado, que é o soro que vai elevar a glicose do paciente para os níveis aceitáveis. Verificar o estado de consciência. Então, no ambiente de UTI também se utiliza muito a questão da escala de coma de Glasgow, que eu irei falar dela em outro momento com vocês. Então, mas no geral, a gente tem que ver se o paciente está consciente, se está responsivo, se o paciente está torporoso, ou seja, sonolento, ele passa mais tempo inconsciente do que acordado, ou se ele já está em coma, que é quando ele não responde de maneira alguma. Observar lesões nos pés, então a gente observa se está abrindo ali úlceras, feridas, que são consequências, como a gente já falou, do diabetes. A gente observa essas lesões também para que possamos verificar o grau de comprometimento microvascular do paciente e realizamos os curativos protetivos quando se tem alguma lesão no pé diabético ou também lesões nos membros superiores. A gente utiliza solução fisiológica a 0,9% aquecida, ou seja, o soro morninho, porque o soro morninho vai promover ali vasoconstricção daquelas lesões, diminuindo a resposta inflamatória e, consequentemente, cicatrizando aos poucos a lesão do paciente. Também a questão do desbridamento diário, o desbridamento no paciente diabético, quem faz é o enfermeiro ou o médico, que é para remover aqueles tecidos desvitalizados ou necrosados ali na lesão dele. E o uso de preparados enzimáticos. Esses preparados enzimáticos, como por exemplo o alginato de cálcio e outras soluções, poderão ser utilizadas também no curativo do paciente. E a administração de antibióticos conforme a prescrição, porque normalmente o paciente ele apresenta infecções secundárias repetidas. E no ambiente de UTI é um ambiente que se tem muita questão de contaminação hospitalar. Então, por isso, a administração de antibióticos. Agora irei falar para vocês um pouquinho sobre as sequelas do paciente com mal epilético. Então, normalmente, pacientes que foram submetidos a cirurgias neurológicas, eles poderão apresentar convulsão ou epilepsia, que há uma diferença entre uma e outra, onde
epilepsia é uma doença neurológica e a convulsão é uma síndrome, ou seja, é um conjunto de sinais e sintomas ali. O paciente fica se debatendo, perde a consciência, fica hipersecretivo. Então, poderá ocorrer de o paciente, no ambiente, no leito da UTI, ele vir a ter uma crise convulsiva. E com isso, necessitar de um cuidado emergencial da equipe de enfermagem. Então, quais são as sequelas do paciente com um mal epilético? Crises convulsivas de repetição, que já falei para vocês sobre ela. Intoxicação medicamentosa, então pacientes, por exemplo, que tentaram suicídio e foram admitidos na unidade de urgência e depois encaminhados para a UTI, eles poderão ter essa intoxicação medicamentosa, traumas no leito, devido ao paciente, quando ele convulsiona, ele fica se debatendo, então ele poderá se machucar seriamente ali no leito. Broncoaspiração das secreções, porque como ele está hipersecretivo, ele poderá broncoaspirar, que na verdade é engasgar, né, com as próprias secreções, e obstrução das vias aéreas superiores por objetos estranhos. É por isso, não sei se eu falei para vocês na nossa primeira aula, que um paciente que faz uso de prótese dentária, quando ele vai ser admitido no leito de UTI, a recomendação é se retirar essa prótese, para que evite-se que ele broncoaspire. E também inconsciência, que é uma das sequelas do paciente com mal epilético. Quando ele tem a crise, ele fica inconsciente e ele só vai recobrar essa consciência dele depois de cessada a crise. Quais as condutas de enfermagem para o paciente com um mal epilético? Administrar os anticonvulsivantes, conforme a prescrição. Normalmente, no ambiente de UTI, os anticonvulsivantes mais prescritos são fenobarbital, fenitoína, gardenal e neuleptil. O neuleptil, eu abro aqui um parêntese para ele, porque ele é mais prescrito para crianças e adolescentes com mal epilético. Então, o neuleptil é um medicamento mais pediátrico, embora alguns adultos eles também pode haver prescrição para adultos de uso de neuleptil. Mas os outros, fenobarbital, fenitoína e gardenal, são os mais usuais para evitar crises epiléticas no ambiente hospitalar. E outra conduta de enfermagem, avaliação da escala de coma de Glasgow para ver também a questão do nível de consciência dele. Administrar soros e benzodiazepínicos, por exemplo, o diazepam, o tramal, outros benzodiazepínicos que ajudam ali no relaxamento muscular e previne as contraturas musculares, as contrações exageradas por conta das crises epiléticas. Medidas de proteção no leito, por exemplo, o uso de grades. É obrigatório que todos os leitos de UTI tenham grades, tanto para esses pacientes que têm esses tipos de sequelas, assim, que têm maior risco de se acidentar, como também para todos os outros pacientes. É recomendado, pela uma questão de biossegurança, o uso de grades no leito. Auxiliar no procedimento de aspiração das vias aéreas. Então, quando o paciente ele tem uma crise epilética, ele fica ali hipersecretivo, secretando muito, muita secreção pela boca. Vai o profissional enfermeiro fazer a aspiração das vias aéreas e o técnico de enfermagem auxilia o enfermeiro nesse procedimento, preparando a bandeja, reunindo o material e também contendo o paciente ali no leito, porque ele fica se debatendo muito. Remover objetos ou corpos estranhos das vias aéreas do paciente, com a finalidade de abrir as vias aéreas dele. E agora, sequelas do paciente com traumas acidentais. No ambiente de UTI, você encontra muito paciente com braço quebrado, perna quebrada, paciente que foi vítima de hemorragia por causa de acidente de carro, paciente que foi vítima de afogamento. Então, são muitas as sequelas dos pacientes de traumas. Traumas abdominais, traumas torácicos, pacientes que tiveram um objeto encravado, né, no abdômen, como uma faca, ou no tórax, ou na cabeça. Pacientes que foram vítimas de arma de fogo também. Esses pacientes eles são muito admitidos na UTI para se recuperar na UTI e voltar para casa bem e estável. Então, nós também
Nós, no ambiente de UTI, podemos nos pegar com tudo, viu, gente? A gente pode ter que lidar com todos os tipos de situações e doenças e traumas que vai, assim, é um desafio, vai ser um desafio para todos enfrentar essas situações. Quais as condutas de enfermagem? Realizar a hidratação do paciente, curativos, porque como são pacientes de traumas, eles apresentam muitas lesões, feridas traumáticas, contusões, muitas escoriações também, e isso vai requerer curativos estéreis, com técnicas assépticas, ou seja, curativos limpos, bem protegidos e com uso de soluções adequadas para aquelas feridas. Controle de hemorragias e estancamentos de sangue. Bem, como complicações de um paciente que sofreu trauma, ele poderá ter uma hemorragia ali no ambiente de UTI, né? No momento pós-traumático, no pós-trauma. Ele já poderá estar interno na UTI quando ele venha a apresentar um sangramento mais extenso. Então, quais são os controles de estancamento dessas hemorragias? Controle direto, você faz uma compressão direta ali na hemorragia do paciente. Ou se for uma hemorragia interna, você entra com medicamentos, com drogas antihemorrágicas, como, como o Transamin e a vitamina K, que são drogas muito potentes na questão do controle de hemorragias. Reposição com hemoderivados, já se tem agora um consenso, a gente vê muito isso na pós-graduação, onde estou cursando, que o tratamento definitivo para o paciente com hemorragia é a reposição volêmica por meio de sangue e hemoderivados. Então, muitos artigos científicos já defendem essa prática, que ao invés de você administrar muito soro, ou seja, soro fisiológico, soro Ringer, em bastante volume desses soros, você faça uma infusão venosa através de hemoderivados, que o sangue de outro paciente poderá ali substituir a perda de sangue desse paciente vítima de hemorragias. E cuidados com os drenos torácicos em selo d'água. O paciente que é vítima de trauma torácico ou abdominal, normalmente o médico ele insere um dreno, que é um dispositivo como que uma mangueirinha que vai ali direto na cavidade do paciente para escoar sangues, secreções e outros líquidos que causam ali problemas no paciente. Então, esses drenos, eles precisam de um cuidado mais redobrado da equipe de enfermagem no que se refere à questão do curativo diário dele e da limpeza do dreno. E da troca, claro, no caso da remoção das secreções e da troca do selo d'água ali no dreno. Imobilização e estabilidade da coluna. Então, se for um paciente vítima de trauma raquiomedular, ele vai ter que ser imobilizado no leito. Você não vai poder mexer ele, mudar de decúbito, de posição, de forma alguma. E aí vem a questão do levantamento que foi feito pela aluna Renata na primeira aula, se a gente vai poder mudar o paciente de decúbito a cada 2 em 2 ou 3 em 3 horas. Aí foi onde eu respondi a vocês para a gente usar a questão do bom senso. Veja, um paciente traumatizado não vai poder estar movimentando ele de um lado para o outro, porque aquilo ali vai agravar o trauma dele e ele vai ter, com certeza, sequelas decorrentes da nossa má conduta na UTI. Então, precisamos ter muita cautela com relação a essa questão de movimentar o paciente. A questão de cuidados com sondas e catéteres, a questão das trocas das sondas, a oxigenoterapia, manter esse paciente sempre oxigenado, seja por meio de catéteres nasais, de máscaras de Venturi, máscaras não reinalantes, máscaras de nebulização comum, ou se for um paciente mais grave que esteja entubado, manter ele sempre ali no respirador ou no ventilador mecânico, para que ele possa ter essa oxigenação adequada para ele, oxigenando e hiperfundindo os tecidos dele. Gente, eu estou falando termos técnicos porque a nossa formação ela requer que a gente tenha um mínimo de conhecimento desses termos. Mas se durante o vídeo você ficar em dúvida com relação a alguns desses termos, pode me perguntar durante a aula que a gente vai esclarecendo o que é cada um. Questão de monitorar sinais vitais é muito importante na UTI, é uma das práticas regulares do técnico, monitorar os sinais vitais para ver como é que o paciente está, se ele está bem,
questão de pressão, de temperatura, de saturação, da respiração dele. E administrar os medicamentos prescritos, certo? Agora, sequelas do paciente com ventilação mecânica, ou seja, o paciente que está intubado. Esse paciente ele poderá apresentar infecções traqueobrônquicas, ou seja, infecção ali no próprio sistema respiratório, de micróbios que migram através do tubo, né, orotraqueal, e poderão provocar pneumonias no paciente, bronquites e outras infecções do trato respiratório. Outra sequela é o déficit neurológico, porque o paciente que está ali entubado, ele estará também inconsciente. Então ele vai ter um rebaixamento do nível de consciência e uma deficiência neurológica muito grande. Parada cardiorrespiratória. Um paciente entubado que não esteja respondendo bem à terapia, ele poderá entrar em parada cardíaca e ali vai requerer um cuidado emergencial da equipe na questão das manobras de reanimação cardíaca. E inconsciência, torpor e coma. Inconsciência, o paciente ele não responde. Torpor, o paciente está sonolento. E coma, ele está num grau induzido ou um rebaixamento muito grande da consciência dele, onde ele também não responde e fica ali inconsciente o tempo todo. E quais as condutas de enfermagem frente a um paciente com tubo ou entubado? Inspeção e vigilância, monitoramento dos sinais vitais, atendimento emergencial, ou seja, se esse paciente para ali no leito, vai ter que reunir a força de toda a equipe ali, intensivista, do plantão, para reanimar aquele paciente com as manobras de compressões cardíacas e de ventilações de resgate. Controle de infecções no tubo. Então, o paciente está entubado, você tem que ter ali aquele controle. Não, tem que estar mantendo sempre o tubo higienizado, a questão de verificar a presença de secreções, de grumos pelo tubo, que grumos são como se fossem placas de secreções ali no tubo, e com isso a gente tem que ir observando essas questões como método de prevenção de infecção hospitalar. A administração de antibióticos e manter o fluxo de oxigênio para o paciente que está entubado, então ele vai precisar estar ali constantemente 24 horas no respirador. Sequelas do paciente com úlceras de pele, que essa úlcera de pele pode ser uma escara, pode ser uma úlcera neuropática, ou seja, um pé diabético, como a gente já falou, né, na questão do paciente diabético, ou pode ser úlceras de outras naturezas, né? E com isso a gente tem algumas sequelas desses pacientes que apresentam feridas, como infecções. Se for uma ferida infecciosa, infectante, ela vai estar ali com muita secreção, edema, muito quente, aqueles sinais flogísticos que a gente aprende na disciplina de fundamentos. E limitação funcional, porque um paciente com uma ferida muito extensa, digamos que no braço, ele não vai poder movimentar o braço, por conta do comprometimento ali dos nervos, por conta da dor, por conta que ele vai perder a força muscular e com isso ele vai ter essa limitação funcional. Baixa autoestima, porque um paciente que tem feridas, ele não consegue ter uma autoestima que se diga assim, que o paciente ele vai ficar triste. Ele vai perder essa autoestima, poderá ficar depressivo por conta dessa ferida, que vai mexer com a imagem corporal dele. Também a dor é uma limitação muito grande, né? Pacientes têm dores extremas na questão de úlceras, principalmente quando não há ali o comprometimento dos nervos, onde a dor ela é maior. E secreção, que é o exudato, edema e eritema. São os sinais flogísticos do paciente com úlcera. Condutas de enfermagem. Realizar o curativo diariamente, de preferência com soluções enzimáticas ou outras substâncias, como carvão ativado e curativos de hidrogel ou hidrocoloides,
que são coberturas próprias com substâncias antimicrobianas para controlar ali a infecção na ferida dele. Então a gente vai escolher o tipo de curativo e o tipo de substância de acordo com o tipo de lesão do paciente. Por exemplo, se for apenas uma úlcera de pressão, não infectada, limpa, ela está limpa, a úlcera. Então a gente já vai utilizar o soro fisiológico para manter a limpeza ali, de preferência aquecido, e o AGE, que é o ácido graxo essencial, é o óleozinho de girassol, para promover a cicatrização da ferida. Já se for uma ferida bastante contaminada, com tecido desvitalizado, com sinais de infecção, a gente vai utilizar essas outras substâncias, as que eu falei para vocês. Administrar antibióticos prescritos, imobilizar e estabilizar o membro que está ali acometido. Então a gente imobiliza, mantém o curativo, protetivo, com gases. Dependendo ali, você pode utilizar 2 camadas de gases ou de compressas estéreis para evitar a infecção e a proteção ali da ferida. Auxiliar o enfermeiro no desbridamento, quando o enfermeiro vai remover aqueles tecidos necrosados, seja por meio de bisturi, seja por meio de soluções químicas. No momento do curativo, a gente auxilia o enfermeiro. Porque, como eu falei para vocês, curativos de grande extensão da ferida e curativos com muita infecção e sujidade, quem faz o curativo é o enfermeiro, mas o técnico, ele auxilia nesse procedimento. E hidratação do paciente e verificar os níveis de glicose sanguínea. Porque às vezes o paciente desenvolve uma úlcera e ele nem é diabético e a equipe não... Aliás, ele é diabético e nem a família e nem a equipe própria sabe que ele é diabético. Então a gente desconfia de um paciente diabético, aquele que apresenta úlceras espontâneas, principalmente na região dos pés. Quando a gente vai fazer o curativo, a gente já vai ali suspeitando de um possível quadro de diabetes. E por isso a gente deve monitorar a glicemia capilar dele. O índice de gravidade, agora eu vou fugir um pouquinho do assunto de sequelas na UTI e vou falar rapidamente sobre uma tabela que a gente utiliza para avaliar os critérios do paciente que está interno ali na UTI com relação ao índice de gravidade dele, para a gente saber se é um paciente mais grave ou menos grave. Então, na classe 1, nós temos pacientes que estão fisiologicamente estáveis e requerendo observação profilática. Esse paciente ainda não necessita de internamento no leito de UTI. Ele está bem, porém, ele tem alguma complicação, alguma doença de base, que vai fazer com que ele esteja internado em alguma clínica. Então, vai estar numa clínica médica ou cirúrgica, mas ainda não é indicação de UTI. É na classe 1, quando ele gera de 0 a 19 pontos ali na avaliação dele. Na classe 2, ele vai gerar de 20 a 34 pontos. É um paciente que ele é estável fisiologicamente, porém, ele requer cuidados intensivos de enfermagem e monitoramento contínuo. Então, esse paciente, que já requer cuidados intensivos, ele poderá estar ainda interno na clínica médica, mas ele ainda também não vai para a UTI. Provavelmente ele vai para a CTI. Lembra que a gente falou na primeira aula sobre a diferença entre CTI e UTI? Então, como aqui na classe 2 já são pacientes que requerem cuidados intensivos, eles poderão ser admitidos no leito de CTI, que é o Centro de Terapia Intensiva ali, com a equipe mais aprofundada nos cuidados intensivos dele. Na classe 3, nós temos 35 a 60 pontos. São pacientes graves e instáveis hemodinamicamente, ou seja, são pacientes que têm um grau de complicação maior, poderão apresentar ali um colapso circulatório, ou seja, deficiências e como hemorragias, perdas líquidas e outras complicações, que já é indicação do paciente ser admitido no leito de UTI, porém, com alguma cautela, porque esse paciente ele poderá ainda ficar no CTI e não ser transferido diretamente para a UTI. Então, na classe 3 é de 35 a 60 pontos. Por exemplo, pacientes com complicações do diabetes, de hipertensão,
pacientes que sofreram AVC, sequelas de AVC, pacientes traumáticos, acidentados, mas que ele não apresenta um grau de severidade maior, ele vai ficar no CTI e não vai para a UTI. Isso nessa classe 3, onde ele vai somar de 35 a 60 pontos. E nós temos a última, que é a classe 4, é quando o paciente apresenta mais que 60 pontos ali na avaliação da gravidade dele. Quem faz essa avaliação é o médico, certo? Que é quem vai definir o critério para onde esse paciente vai. Se é para UTI, CTI ou clínica. E na classe 4, são pacientes com indicação compulsória de internamento em UTI, com assistência médica e de enfermagem contínua e especializada, porque é um paciente crítico. Então, é aquele paciente grave, por exemplo, intoxicado, envenenado, que sofreu um envenenamento, tentativas de suicídio, pacientes em estado crítico devido a acidentes automobilísticos, colisões, quedas de moto, traumatismos crânioencefálico, trauma raquiomedular, traumas de tórax, de abdômen. Então, tudo isso vai requerer internamento em UTI. A indicação é UTI. E aí o paciente vai somar 60 pontos e vai estar ali na classe número 4 do grau de gravidade dele, devido ao problema de saúde dele. Essa aula ela foi mais prática, porém com alguns termos técnicos. Como eu falei para vocês, qualquer dúvida referente a esses termos, estarei disponível no horário da aula para a gente debater juntos. Vai ficar um trabalho para vocês responder, é um estudo de caso. Eu apresento para vocês a situação de um paciente que tem problema renal, que é para poder a gente tentar resolver o que se pede lá no estudo de caso. E vocês vão precisar, para esse estudo de caso, utilizar essa tabelinha aí do índice de gravidade que eu mostrei para vocês agora, para poder a gente responder qual é a classe dessa, se é classe 1, 2, 3 ou 4 em que o paciente se encontra, certo? Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.